Você já imaginou ter o mundo inteiro aos seus pés? Conquistar impérios, acumular fortunas que poderiam comprar cidades inteiras, mas sentir o coração parar no exato segundo em que seus olhos reencontram o portão da sua infância? E se o dia mais feliz da sua vida se transformasse, em questão de segundos, no seu pior pesadelo? Você já parou para pensar como seria voltar para casa esperando um abraço, apenas para descobrir que aqueles que lhe deram a vida estão vivendo no inferno, bem debaixo do nariz de quem deveria protegê-los? Respire fundo, porque o que você está prestes a ver não é apenas uma história sobre dinheiro ou sucesso. É uma história sobre a crueldade silenciosa que acontece atrás de portas fechadas e sobre como o destino, às vezes, precisa de uma mão humana para escrever a justiça. A cena se abre não com um rosto, mas com uma nuvem de poeira. Uma poeira vermelha, densa, típica daquele interior esquecido pelo tempo, que se levanta furiosa contra o metal negro e reluzente de uma limusine que parece uma nave espacial pousada em terreno hostil. O contraste é violento. O carro é uma fortaleza de luxo, impenetrável, deslizando silenciosamente por uma estrada de terra esburacada, onde apenas carroças e caminhões velhos costumavam passar. Dentro daquela cabine climatizada, onde o ar-condicionado mantém uma temperatura artificialmente perfeita de 18 graus, está Lucas. Olhe para ele. O terno é de um corte italiano impecável. O relógio em seu pulso custa mais do que todas as casas daquela rua somadas. Mas suas mãos, observe as mãos dele. Elas não estão relaxadas sobre o couro nobre do assento. Elas estão agarradas ao estofado, os nós dos dedos brancos de tanta tensão, como se ele estivesse se segurando para não cair de um penhasco. Lucas não é apenas um bilionário retornando. Ele é um sobrevivente voltando ao local do naufrágio. 20 anos. 20 anos de silêncio, de cartas sem resposta, de cheques enviados mensalmente com a esperança de comprar conforto para quem ele foi forçado a deixar para trás. Ele acha que está voltando para ser coroado, para mostrar que o sonhador inútil venceu. Mas o vidro fumê da limusine, que o protege do sol escaldante lá fora, está prestes a se tornar a lente de um filme de terror. O motorista, um homem treinado para não demonstrar emoções, diminui a velocidade. O carro para. O silêncio dentro da cabine é absoluto, quase ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada de Lucas. Ele não abre a porta. Não ainda. Ele aperta um botão e o vidro escuro desce lentamente, apenas alguns centímetros, o suficiente para que o calor sufocante do meio-dia invada o ambiente gelado. O suficiente para que o cheiro de terra seca e esterco atinja suas narinas. O suficiente para que ele veja. E o que ele vê faz o sangue gelar em suas veias. Lá fora, sobre um sol que castiga a pele sem piedade, não há festa de boas-vindas. O jardim onde ele brincava não existe mais. É um terreiro de terra batida, árido e triste. Mas não é a paisagem que quebra Lucas. É o homem. Um vulto curvado, quase dobrado ao meio pela gravidade dos anos e do sofrimento. É seu Antônio, o pai. Aquele homem que um dia foi um carvalho forte, que carregava Lucas nos ombros, agora é uma figura frágil, trêmula, vestindo trapos que mal podem ser chamados de roupa. Seu Antônio carrega 2 baldes de água. O peso é desumano para um homem de 80 anos. Você consegue ver o esforço. Os braços finos tremem violentamente. A água transborda a cada passo incerto, molhando seus pés descalços na terra quente. Ele para, respira com dificuldade, o peito chiando como um folhe furado, e olha para os lados com um medo que não deveria existir nos olhos de um pai. Medo de quem? Porque ele está fazendo o serviço de uma besta de carga. Lucas sente um nó na garganta tão apertado que parece que vai sufocar. Ele quer gritar, quer pular do carro, quer arrancar aqueles baldes das mãos do pai. Mas ele trava. Ele vê algo mais. Ele vê a solidão. A casa parece ter olhos, janelas escuras que observam o velho sofrer. Onde está o dinheiro que Lucas mandou? Onde estão os enfermeiros, a reforma, o conforto? Onde estão Roberto e Cláudia, os irmãos que juraram cuidar dos pais quando expulsaram Lucas de casa?
A realidade desce sobre ele como uma bigorna. Nada chegou. O dinheiro, as cartas, o amor, tudo foi interceptado. Seus pais não são aposentados confortáveis. Eles são prisioneiros em sua própria casa, escravos de uma ingratidão que desafia as leis de Deus. O motorista, percebendo a tensão, coloca a mão na maçaneta. Senhor Lucas, devo abrir para o senhor descer? Lucas levanta a mão, num gesto brusco. Não. A voz dele sai rouca, irreconhecível. Espere. Ele precisa ver. Ele precisa ter certeza da extensão do horror. Ele precisa ver quem vai sair por aquela porta para gritar com o velho. A dor em seu peito se transforma em algo mais perigoso, algo quente e pulsante. Não é apenas tristeza, é a semente de uma fúria bíblica. Ele observa o pai tropeçar, quase cair, e recuperar o equilíbrio com um gemido de dor que atravessa o vidro da limusine e crava direto na alma do filho. O cenário está montado para uma tragédia, e Lucas é a única testemunha oculta, um deus ex machina prestes a entrar em cena, mas paralisado pelo choque da traição. O que está prestes a acontecer naquela varanda vai definir o resto de suas vidas. Se ver um idoso, um pai que dedicou a vida aos filhos, sendo tratado como um animal de carga faz seu sangue ferver e seu coração doer, eu peço que você curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Não faça isso por mim. Faça isso porque você precisa ver onde isso vai parar. A justiça divina não falha, mas ela cobra um preço alto, e o que Lucas vai fazer a seguir é a prova de que o mundo dá voltas cruéis antes de encontrar o equilíbrio. Você não vai querer perder o momento em que a porta desse carro finalmente se abrir. Lucas fecha os olhos. A imagem do pai trêmulo, curvado sob o peso daqueles baldes, queima em suas retinas, mesmo na escuridão momentânea de suas pálpebras cerradas. Ele precisa desviar o olhar, nem que seja por um segundo, porque a realidade lá fora é cortante demais para ser absorvida de uma só vez. Mas fechar os olhos não traz alívio. Fechar os olhos é perigoso. É no escuro da mente que as memórias moram, e elas não pedem licença para entrar. Elas arrombam a porta, tal qual a realidade que ele tentou fugir por 2 décadas. De repente, o ar-condicionado silencioso da limusine desaparece. O cheiro de couro italiano e perfume caro se dissipa. Em seu lugar, surge o cheiro de terra molhada pela chuva de verão e café passado em coador de pano. Lucas é transportado. Ele não está mais sentado no banco de trás de um carro blindado. Ele está de pé, na varanda daquela mesma casa, mas 20 anos mais jovem, 20 anos mais frágil. Você se lembra do dia em que sua infância morreu? Aquele momento exato em que você percebeu que o mundo não era um lugar seguro e que as pessoas que deveriam te proteger eram as mesmas que seguravam a faca. Para Lucas, esse dia tem som. O som de uma mala de papelão sendo arrastada pelo chão de cimento grosso. O som de uma porta batendo com uma violência que fez as janelas vibrarem. A mesma porta que agora, no presente, parece uma boca desdentada e suja. No flashback, a voz de Roberto ecoa, jovem, mas já carregada daquela arrogância venenosa que fermentaria com o tempo. Vai, sonhador, vai viver de brisa. Aqui é lugar de quem trabalha, não de quem fica lendo livros e desenhando o futuro. Cláudia, encostada no batente, ria, um riso fino, metálico, como o som de talheres caindo no chão. Deixe ele ir, Roberto. Quando a fome bater, ele volta rastejando para limpar o chiqueiro. Lucas sente o aperto no peito, a mesma vergonha quente subindo pelo pescoço que sentiu naquele dia. Ele não foi embora porque quis. Ele foi expulso. Expulso por ser diferente. Expulso por acreditar que a vida podia ser mais do que apenas sobreviver naquele pedaço de terra esquecido por Deus. Ele caminha em direção ao portão, a poeira da estrada cobrindo seus tênis velhos e furados. Cada passo para longe da casa era um rasgo em sua alma. Ele não olhou para trás. Não queria dar aos irmãos o gosto de verem suas lágrimas. Mas então ele sentiu um toque. Não foi um puxão, nem um empurrão. Foi um roçar leve, desesperado, no braço. Lucas parou. Na memória ele se vira e vê Dona Maria. Ela havia saído pela porta da cozinha, correndo, secando as mãos no avental encardido. Os cabelos grisalhos estavam soltos,
voando com o vento que anunciava a tempestade. Ela não disse nada a princípio. O amor de mãe muitas vezes é silencioso, porque não existem palavras no dicionário humano capazes de traduzir a dor de ver um filho partir para o desconhecido. Ela pegou a mão de Lucas. As mãos dela. Deus, as mãos dela. Lucas, agora no presente, olha para suas próprias mãos. Mãos de bilionário. Manicuradas, limpas, adornadas por um relógio suíço que marca o tempo com precisão de segundos, mas que não consegue voltar nem um milésimo dele. Ele aperta o estofado de luxo, tentando sentir a textura daquelas mãos do passado. As mãos de Dona Maria eram ásperas, deformadas pelo trabalho na roça e pela artrite que já começava a entortar seus dedos. A pele era como lixa, mas o toque era a coisa mais macia que ele já havia sentido na vida. Era o toque de quem cura, de quem abençoa. Não um flashback. Ela abre a mão dele e deposita algo ali. Um lenço de tecido barato, amarrado com um nó cego. Dentro, o tilimpar abafado de metal. Eram moedas e algumas notas amassadas, tão velhas que pareciam prestes a se desintegrar. É tudo o que eu tenho, meu filho. Ela sussurrou, a voz embargada, olhando para os lados com medo de que Roberto ou Cláudia vissem. Não deixe eles te quebrarem. Você é maior que isso aqui. Você tem luz. Voa, meu menino. Voa e não olha para trás. Aquelas moedas não compravam nem uma passagem de ônibus direito, mas valiam mais do que todos os bilhões que Lucas acumularia depois. Aquelas moedas eram o sangue, o suor e as lágrimas de uma mãe que tirou da própria boca para dar asas ao filho. Ela beijou a testa dele, um beijo rápido, salgado pelas lágrimas de ambos, e o empurrou suavemente. Vai! O Lucas do presente puxa o ar com força, o oxigênio parecendo escasso dentro da limusine. A lembrança é tão vívida que ele quase pode sentir o peso daquelas moedas na palma da mão direita. Ele olha para o relógio de ouro novamente. O contraste é brutal, quase obsceno. 20 anos atrás ele tinha o amor de sua mãe e os bolsos vazios. Hoje ele tem o mundo aos seus pés, contas bancárias infinitas, mas sente um vazio no peito do tamanho daquela estrada de terra. Ele achou que o dinheiro curaria isso. Ele achou que ao enviar os cheques gordos, as cartas cheias de promessas e as encomendas de luxo, ele estaria devolvendo aquele gesto da mãe multiplicado por 1000. Ele imaginou Dona Maria usando vestidos de seda, seu Antônio sentado em uma poltrona de massagem, ambos sorrindo, protegidos, confortáveis. Ele construiu um império com a argamassa daquela memória, tijolo por tijolo, motivado pela imagem de voltar e dizer: "Mãe, eu consegui, a senhora não precisa mais sofrer." Mas a poeira, a maldita poeira. Lucas olha através do vidro fumê novamente. A poeira que cobria seus sapatos furados na partida é a mesma poeira vermelha e fina que agora cobre a lataria brilhante da limusine. O tempo passou, o mundo girou, a tecnologia avançou. Ele enriqueceu, mas a poeira continua a mesma. Ela é o símbolo da estagnação daquele lugar. E pior, ela é a testemunha silenciosa de que nada mudou para seus pais. A poeira não foi varrida. A miséria não foi lavada pelo dinheiro que ele enviou. Pelo contrário, a miséria parece ter se enraizado, crescido como erva daninha, sufocando a dignidade de quem ele mais ama. Você já sentiu isso? A sensação de que todo o seu esforço, todas as noites sem dormir, todo o sacrifício para vencer na vida, foi em vão, porque você chegou tarde demais. Ou pior, porque você confiou nas pessoas erradas. Lucas sente uma mistura tóxica de saudade e culpa. Culpa por ter demorado tanto. Culpa por ter acreditado que enviar dinheiro era o mesmo que estar presente. Ele terceirizou o cuidado dos pais para os irmãos, acreditando no laço de sangue, sem perceber que para Roberto e Cláudia, o sangue havia coalhado há muito tempo, transformando-se em veneno. O motorista se mexe no banco da frente, tirando Lucas de seu transe. "Senhor, o senhor está bem?" Lucas não responde. Seus olhos estão fixos no pai, que finalmente conseguiu colocar os baldes no chão, perto da porta da cozinha. O velho Antônio enxuga a testa com as costas da mão, o mesmo gesto que Lucas faz quando está cansado em seu escritório no topo de um arranha-céu. A genética é um espelho cruel. Mas então, algo acontece.
A porta da casa se abre novamente. Não é Dona Maria dessa vez. O coração de Lucas falha uma ustida, mas não de amor, de alerta. A atmosfera muda instantaneamente. Se a lembrança da mãe trouxe calor e luz para dentro do carro, o que ele vê agora traz um frio gélido, uma sombra que se projeta sobre a terra batida. Duas figuras surgem na varanda. Lucas os reconheceria em qualquer lugar, mesmo que o tempo tenha deformado seus corpos. Roberto engordou, a barriga proeminente caindo sobre o cinto, uma lata de cerveja na mão em plena luz do dia. Cláudia está ao lado, segurando um celular, o rosto contorcido em uma expressão que mistura tédio e maldade. Eles não parecem preocupados. Eles não parecem ocupados. Eles exalam a ociosidade predatória daqueles que vivem do suor alheio. Eles olham para o velho Antônio, e Lucas vê. Ele vê a postura do pai encolher. Ele vê os ombros do velho caírem, não pelo peso da água, mas pelo peso da humilhação que está prestes a vir. A conexão amorosa do passado, o toque da mãe, as moedas, o sacrifício, tudo isso colide violentamente com a realidade presente. O amor que salvou Lucas há 20 anos é o mesmo amor que manteve seus pais reféns desse martírio. Eles ficaram. Eles aguentaram. Por quê? Talvez esperando por ele. Talvez esperando que o sonhador voltasse para salvá-los. A saudade se transforma em aço. A melancolia da memória evapora, dando lugar a uma tensão predatória. Lucas não é mais o menino que foi expulso chorando. Ele é o homem que voltou para acertar as contas. Ele observa Roberto levar a lata à boca e dizer algo. Lucas não consegue ouvir através do vidro blindado, mas ele sabe. Ele lê os lábios. Ele lê a linguagem corporal do desprezo. A semente da esperança que Dona Maria plantou no coração de Lucas com aquelas moedas agora se transformou em uma floresta densa e escura, onde uma tempestade está prestes a desabar. Ele achou que estava voltando para casa. Mas olhando para os irmãos na varanda e o pai trêmulo no terreiro, ele percebe que não voltou para um lar. Ele voltou para uma zona de guerra. E a batalha está apenas começando. O que você faria se visse os fantasmas do seu passado torturando as únicas pessoas que você ama? Você desceria do carro gritando? Ou você esperaria, observaria e planejaria o golpe perfeito? Lucas escolhe o silêncio, por enquanto, porque para desmascarar o mal, às vezes é preciso deixá-lo se mostrar por completo. O sol do meio-dia não perdoa. Ele cai sobre o telhado de zinco da varanda como um martelo, distorcendo o ar com ondas de calor que fazem a paisagem parecer uma miragem trêmula e doente. Mas dentro da limusine, o ar é gelado, estéril, quase cirúrgico. Lucas observa através do vidro fumê, protegido climaticamente, mas emocionalmente exposto como se sua pele tivesse sendo arrancada tira por tira. O som metálico de uma lata de cerveja sendo aberta rompe o silêncio do mundo lá fora. Roberto, seu irmão mais velho, joga a cabeça para trás e sorve o líquido com uma ganância ruidosa. A espuma escorre pelo canto da boca e pinga em sua camisa manchada, esticada sobre uma barriga cultivada pelo ócio. Ele não oferece ajuda. Ele não se move. Ele é um monumento à estagnação, sentado naquela cadeira de plástico como um rei em um trono de lixo, governando sobre as cinzas de uma família que ele ajudou a queimar. Ao lado dele, Cláudia nem sequer levanta os olhos da tela do celular. Seus dedos, com unhas longas e pintadas de um vermelho vivo, deslizam freneticamente pelo vidro, buscando a aprovação de estranhos na internet, enquanto ignora a tragédia que se desenrola a 3 metros de seus pés. Ela ri de algo que vê na tela. Um riso curto, seco, desconectado. É o som da indiferença moderna, aquela crueldade casual de quem escolheu não ver. E então, a voz de Roberto corta o ar, grave e arrastada pela bebida. Vamos, velho, mais rápido com isso. Aquele carro não vai se lavar sozinho e eu tenho compromisso às 2. Se não tiver brilhando, não tem almoço hoje. Lucas sente o estômago revirar. O compromisso de Roberto provavelmente é ao bar da esquina, ou uma aposta no jogo do bicho. Mas o que fere não é a mentira, é a ordem. Seu Antônio, com seus 80 anos curvados pela gravidade e pelo desgosto, não está apenas carregando água.
Ele está sendo forçado a lavar o carro popular, sujo de lama, que pertence ao filho que nunca trabalhou um dia honesto na vida. Você consegue imaginar a dor de um pai que, no fim da vida, se torna escravo do filho que criou com tanto sacrifício? A inversão da ordem natural é tão violenta que causa náusea. Mãos que deveriam estar sendo beijadas e cuidadas estão agora segurando uma esponja velha, tremendo de esforço, esfregando a lataria quente sobre o sol escaldante. Seu Antônio para por um segundo para respirar. O peito magro sobe e desce com dificuldade, um chiado audível mesmo à distância. Ele olha para a varanda, não com ódio, mas com uma súplica silenciosa. Um pedido de misericórdia que morre antes de chegar aos lábios. O que foi? Tá cansado? Cláudia finalmente levanta os olhos, mas não para ajudar. Ela aponta a câmera do celular para o pai. Olha isso, gente, a moleza desse povo antigo. Quer moleza? Senta no pudim, né, pai? Ela está filmando. Ela está transformando a humilhação do próprio pai em conteúdo para as redes sociais. A indignação sobe pela garganta de Lucas como bile ácida. Seus punhos se fecham sobre o couro do banco com tanta força que as juntas ficam brancas, drenadas de sangue. O relógio suíço em seu pulso tic-tac, marcando cada segundo daquela tortura psicológica, cada segundo que ele permite que aquilo continue. Mas é então que o olhar de Lucas se desvia para um detalhe que ele não havia notado antes. Um detalhe que muda tudo. Perto da porta, pregada torta na parede descascada, está a caixa de correio. A mesma caixa de metal enferrujada que ele se lembrava da infância. Ela está aberta, vazia. E, logo abaixo dela, no chão de terra batida, há restos de papel queimado. Cinzas recentes. A mente de Lucas, treinada para conectar pontos em negociações bilionárias, monta o quebra-cabeça em uma fração de segundo aterrorizante. Durante 20 anos, ele enviou cartas. Durante 20 anos, ele enviou cheques. No começo eram pequenos, depois se tornaram vultosos. Dinheiro suficiente para reformar a casa, contratar enfermeiros, comprar conforto, garantir uma velhice de rei e rainha para seus pais. Ele imaginava que seus pais não respondiam por mágoa, por orgulho, ou talvez porque a tecnologia fosse difícil para eles. Mas agora, olhando para a barriga de Roberto, para o celular de última geração de Cláudia e para as roupas esfarrapadas de seu pai, a verdade o atinge como um soco físico. O dinheiro chegou, as cartas chegaram, mas nunca tocaram as mãos de Antônio e Maria. Eles interceptaram tudo. Roberto e Cláudia não apenas roubaram o dinheiro, eles roubaram a verdade. Eles deixaram os pais acreditarem que Lucas os havia esquecido, que o filho sonhador havia abandonado a família. Eles se alimentaram daquele dinheiro como parasitas, engordando enquanto mantinham os pais na miséria absoluta, controlando-os através da escassez que eles mesmos fabricavam. Isso não é apenas ganância, é uma maldade refinada. É a arquitetura do inferno, construída dentro de um lar. O motorista, um ex-militar treinado para perceber ameaças, nota a respiração alterada de Lucas pelo retrovisor. Ele vê a tensão nos ombros do patrão, a aura de perigo que começa a emanar dele. Senhor, a voz do motorista é cautelosa, mas firme. O senhor quer que eu intervenha? Eu posso acabar com isso agora. Basta uma palavra. A mão do motorista vai em direção à maçaneta. Ele está pronto. Qualquer pessoa com um pingo de decência estaria pronta para pular daquele carro e parar aquela atrocidade. Mas Lucas levanta a mão. Um gesto curto, autoritário. Pare. Ainda não. Lucas sussurra, e sua voz soa estranha aos seus próprios ouvidos. Rouca, carregada de uma tempestade contida. Eles ainda não terminaram. Eu preciso ver. Eu preciso ter certeza de que não resta nada de humano neles. Por que ele espera? O que você faria? A raiva grita para invadir, para quebrar, para gritar. Mas a justiça, a verdadeira justiça, requer a prova final. Lucas sabe que se intervier agora, eles podem inventar desculpas, podem chorar, podem apelar para o mal-entendido. Ele precisa que a máscara caia completamente.
Ele precisa que o pecado seja tão visível que nem Deus possa ignorar. E então, a porta da cozinha se abre novamente. Dona Maria sai. Seu caminhar é lento, doloroso. Suas pernas estão inchadas, envoltas em meias de compressão encardidas. Suas mãos, as mãos que Lucas se lembrava serem macias e ágeis, agora são garras retorcidas pela artrite severa, deformadas pelo trabalho incessante que nunca deveria ter sido dela. Ela carrega um pano úmido. Ela está indo ajudar o marido. Deixa, Tonho. Deixa que eu seco. A voz dela é um fio de vento, frágil, quebradiça. Ao ver a mãe, Cláudia solta um suspiro exagerado de impaciência, revirando os olhos para a câmera do celular, como se a presença da mãe fosse um inconveniente insuportável para o seu vídeo. Roberto arrota alto, sem a menor cerimônia, e chuta uma pedrinha na direção dos pais, como quem enxota um cachorro de rua. Agiliza aí, Dona Maria. Se demorar, a senhora sabe o que acontece com o remédio da pressão, né? A farmácia fecha cedo hoje. A ameaça paira no ar, pesada e tóxica. Chantagem. Eles controlam a saúde dela. Eles usam a dor física dos pais como coleira. O símbolo da poeira vermelha agora cobre os pés descalços de Dona Maria, a poeira da humilhação. Lucas sente uma lágrima solitária, quente e furiosa, escorrer pelo rosto. Não é tristeza, é a confirmação final. A sentença foi assinada. O irmão e a irmã na varanda não são mais família, são os algozes, e o tribunal está prestes a entrar em sessão. Mas antes que Lucas possa se mover, o céu escurece de repente. Uma nuvem pesada cobre o sol e o vento levanta a poeira do chão em redemoinhos violentos. A natureza parece responder à tensão do momento. O cenário está armado para o desastre. E o que acontece a seguir vai testar cada fibra do autocontrole de Lucas. E vai fazer você questionar se existe limite para a crueldade humana quando o dinheiro e a inveja tomam conta da alma. O pior ainda não aconteceu. O golpe final está prestes a ser desferido. E o silêncio daquela tarde vai ser quebrado pelo som de algo muito mais valioso do que um carro sendo destruído. O céu, que minutos antes ostentava um azul indiferente, agora se fecha em um cinza chumbo, pesado e opressivo. O vento mudou. Não é mais uma brisa, é um aviso. Ele levanta a poeira vermelha do terreiro, fazendo-a dançar como fantasmas ao redor das pernas trêmulas de seu Antônio. Dentro da limusine, o silêncio era absoluto. Lucas parou de respirar. Seus olhos, fixos no vidro escuro, não piscam. Ele vê o pai levantar o balde de água ensaboada mais uma vez. Para um homem jovem, aquele peso seria insignificante. Para Antônio, com seus 80 anos de ossos frágeis e coluna curvada por décadas de sacrifício, aquele balde pesa como o mundo inteiro. Você consegue sentir o peso desse momento. Aquele instante terrível em que a gravidade vence a vontade. O braço de Antônio fraqueja. Um espasmo percorre seu ombro magro. Ele tenta segurar, tenta desesperadamente manter a dignidade de cumprir a ordem absurda do filho. Mas o corpo não obedece. O balde escorrega. O som não é alto, mas reverbera na alma de Lucas como um tiro de canhão. O metal bate contra a pedra irregular do chão. A água, turva de sabão, explode para todos os lados, molhando as rodas brilhantes do carro de Roberto e encharcando as calças surradas do velho pai. Mas Antônio não apenas derruba o balde. O desequilíbrio é cruel. Seus pés, calçados em chinelos gastos e sem aderência, escorregam na lama instantânea que se formou. O pai cai. Ele cai de joelhos, com um baque surdo, doloroso, humilhante. Suas mãos, aquelas mãos que construíram aquela casa tijolo por tijolo, que plantaram o sustento da família, que um dia seguraram Lucas recém-nascido com a delicadeza de quem segura um cristal, agora espalmam-se na lama vermelha para evitar que seu rosto bata no chão. O tempo parece congelar. O único som é o da respiração ofegante do velho no chão e o vento sibilando nas frestas da varanda. O que você faria se visse seu pai cair? Você correria? Você gritaria? Roberto e Cláudia não se movem. Nenhum músculo de seus corpos se retraem em empatia. Pelo contrário, Roberto dá um passo à frente,
mas não para ajudar. Ele olha para a roda do seu carro, respingada de água suja. Sua expressão se contorce em um esgar de nojo genuíno. Olha o que você fez! O grito de Roberto rasga o ar, mais cortante que o vento frio. Eu disse para limpar, não para fazer essa imundice. Você tem ideia de quanto custa polir essa roda? A crueldade da frase paira no ar, suspensa, inacreditável. O filho está preocupado com o metal, enquanto a carne do seu pai sangra no cascalho. E Cláudia? A irmã que um dia brincou de boneca naquele mesmo terreiro? Ela levanta o celular. A luz da tela ilumina seu rosto com um brilho artificial e demoníaco. Ela não está chamando uma ambulância. Ela está rindo. Um riso baixo, seco, desprovido de alma. O desastrado ataca novamente, ela narra para a câmera, enquadrando o pai de joelhos na lama. Gente, é impossível. A gente tenta ajudar, dá teto, dá comida, e é isso que recebe em troca: ingratidão e sujeira. Dona Maria, que estava a poucos metros, solta um grito abafado. Tonho! Ela se move. O amor lhe dá uma velocidade que seu corpo doente não deveria permitir. Ela ignora a dor lancinante nos quadris, ignora as pernas inchadas. Ela se joga ao lado do marido na lama. Você se machucou, meu velho? Fala comigo, Tonho. A voz dela é puro desespero. Ela tenta levantá-lo. Suas mãos deformadas pela artrite agarram o braço do marido, mas ela não tem força. Seus dedos escorregam no tecido molhado. Ela tenta de novo, e de novo. É uma imagem dilacerante. 2 idosos, cobertos de barro, lutando contra a gravidade e contra o desprezo dos próprios filhos, agarrados um ao outro como náufragos em um mar de terra. Antônio levanta o rosto. Há lágrimas misturadas com a sujeira em suas bochechas. Mas não são lágrimas de dor física. O olhar que ele lança para Roberto, lá no alto da varanda, é o olhar de um homem cuja alma foi quebrada. É o olhar de quem percebe que falhou, não como faxineiro, mas como pai, ao criar monstros. Me ajuda, filho, Antônio sussurra. É quase inaudível. Um último fio de esperança. Roberto termina sua cerveja. Ele amassa a lata com uma mão, uma demonstração de força inútil e arrogante. Ele joga a lata amassada. Ela cai a poucos centímetros da cabeça do pai. Ajudar? Roberto ri, e o som é como vidro quebrando. A ajuda acabou, velho. Vocês tinham uma tarefa simples, e estragaram tudo. Ele se vira para Cláudia, que finalmente para de gravar, satisfeita com o conteúdo. E eles? Cláudia pergunta, sem real interesse, apenas checando o protocolo da maldade. Roberto olha para os pais na lama com uma frieza que gela o sangue de quem assiste. Eles ficam aí até essa roda tá brilhando de novo. E tranca a porta da cozinha. Hoje não tem almoço. Quem não trabalha, não come. E se eu ouvir choro pedindo remédio, eu aumento o aluguel desse quarto imundo onde vocês dormem. A porta da casa bate. O som é definitivo. Clac. A chave gira na fechadura. O ruído metálico da tranca ecoa como uma sentença de morte. E então, a chuva começa. Não é uma chuva suave. São gotas grossas, geladas, pesadas. Elas caem sobre Antônio e Maria, misturando-se à lama, encharcando suas roupas finas, colando os cabelos brancos em suas testas. Eles estão sozinhos, excluídos da casa que construíram, abandonados na tempestade por aqueles a quem deram a vida. A cena é de uma desolação bíblica. O céu chora sobre os justos, enquanto os ímpios se banqueteiam no seco. Dentro da limusine, a atmosfera mudou drasticamente. Não há mais choque. Não há mais tristeza. O que existe agora dentro daquele carro de luxo é uma energia vulcânica prestes a entrar em erupção. Lucas viu tudo. Ele ouviu cada palavra, captada pelos microfones direcionais do carro, ou lida nos lábios cruéis dos irmãos. Ele viu a lata ser jogada. Ele viu a porta ser trancada. Ele viu sua mãe tremendo de frio, abraçada ao pai na lama. A mão de Lucas aperta o apoio de braço da porta com tanta força que o couro italiano range, esticando-se ao limite antes de rasgar. Seus nós dos dedos estão brancos. Uma veia pulsa em sua têmpora, marcando o ritmo de uma fúria sagrada. O motorista olha para trás, assustado.
Ele nunca viu seu patrão assim. Lucas não é um homem violento. Ele é um estrategista, um homem de negócios, frio e calculado. Mas o que está sentado no banco de trás agora não é um empresário. É um filho. É um vingador. É a própria mão de Deus fechada em um punho. Lucas não diz uma palavra. Ele não precisa. O ar dentro do carro fica rarefeito, como se todo o oxigênio tivesse sido consumido pelo fogo que arde em seu peito. Ele leva a mão ao trinco da porta. O movimento é lento, deliberado, terrível. Lá fora a chuva aumenta, tentando lavar a vergonha daquele lugar. Mas a água não basta. É preciso algo mais forte. É preciso justiça. A injustiça atingiu seu ápice. O copo transbordou. Não há mais volta. O que esses irmãos fizeram não tem perdão humano. Eles cruzaram a linha final. Eles acham que estão no controle, protegidos pelas paredes da casa roubada. Eles não sabem que a verdadeira tempestade não é a que cai do céu. A verdadeira tempestade está parada no portão, dentro de um carro preto, e está prestes a descer. Se o seu coração está acelerado, se a sua garganta secou, se você sente uma indignação queimando no peito que mal consegue controlar, você não está sozinho. O som da chuva é ensurdecedor. Um ruído branco e contínuo que parece querer apagar a existência daquela casa, daquela varanda, daquela injustiça. Mas de repente, um som diferente corta a tempestade. Seco, metálico, definitivo. A porta traseira da limusine se abre. Não é uma abertura comum. É como a abertura de um portal entre dois mundos. De dentro, escapa uma lufada de ar-condicionado. Um sopro de conforto e silêncio que colide violentamente com o calor úmido e o cheiro de terra molhada do lado de fora. A escuridão do interior do veículo é quebrada apenas por uma luz ambarina suave, elegante, que recorta a silhueta de um homem. Você já viu o momento exato em que a atmosfera de um lugar muda? Não pela temperatura, não pelo vento, mas pela presença. É o que acontece agora. A gravidade ao redor daquele portão parece se alterar. O tempo desacelera. Lucas coloca um pé para fora. A câmera foca ali, no chão. O sapato. É uma peça de couro italiano legítimo, feito à mão, polido até parecer um espelho negro. Um objeto que custa mais do que aquela casa inteira, mais do que a dignidade que seus irmãos venderam por tão pouco. E sem hesitar, aquele sapato de luxo afunda na lama vermelha e viscosa. Ele não para, ele não olha para baixo, ele não se importa. A lama engole o couro caro, manchando a perfeição, mas Lucas nem sequer pisca. O que vale o dinheiro quando a honra está sangrando no chão a poucos metros dali? Ele pisa com firmeza. Não é o passo de um visitante, é o passo de um dono. É o passo de quem volta para reivindicar o que é sagrado. O motorista, um homem treinado para a discrição, sai correndo com um guarda-chuva preto, enorme, tentando proteger o patrão. "Senhor Lucas, o senhor vai se molhar!" ele grita, lutando contra o vento. Lucas ergue a mão. Um gesto simples, mas imperativo. "Não." A voz dele é baixa, mas corta o barulho da chuva como uma lâmina. O guarda-chuva não é para mim. Ele toma o objeto da mão do motorista e avança. Ele caminha em direção aos pais caídos como um navio quebra-gelo avança sobre o mar congelado. A chuva agora castiga seu terno de linho, encharca seus cabelos, escorre pelo seu rosto. Mas ele não sente frio. O fogo que arde dentro dele é quente demais para ser apagado por qualquer tempestade. Lá na lama, seu Antônio e Dona Maria nem sequer olham para cima. Eles estão encolhidos, abraçados, tentando gerar calor um para o outro. Estão esperando os gritos. Estão esperando que Roberto volte para chutar o balde ou que Cláudia venha rir mais um pouco. O medo condicionou seus corpos a se tornarem pequenos, invisíveis. Eles tremem, não só de frio, mas daquela vergonha profunda que corrói os ossos, a vergonha de terem sido descartados por quem alimentaram. Você consegue sentir o peso desse silêncio no meio do barulho. O silêncio de quem desistiu de esperar por um milagre. Lucas para diante deles. Sua sombra se projeta sobre os corpos frágeis. Seu Antônio vê os sapatos. Ele vê o tecido fino da calça, agora respingado de barro.
Ele pensa que é Roberto, vindo com alguma nova crueldade, talvez vestido para sair com o dinheiro que roubou deles. O velho encolhe os ombros, num reflexo de proteção, cobrindo a cabeça da esposa com as mãos deformadas pelo trabalho. Desculpa, meu filho, eu já vou levantar. Antônio gagueja, a voz quebrada pelo choro contido. Eu já vou limpar a roda, só me deixa respirar um pouco. A frase atinge Lucas como um soco físico no estômago. O ar sai de seus pulmões. Ouvir seu pai, seu herói, o homem que lhe ensinou a andar de bicicleta, pedindo desculpas por estar vivo, pedindo permissão para respirar, aquilo destrói a última barreira de controle que Lucas mantinha. Ele não aguenta ficar de pé. A altura o coloca numa posição de superioridade que ele despreza naquele momento. Lucas cai de joelhos. Ele não se ajoelha com cuidado, ele se joga na lama. O terno de milhares de dólares, o relógio de coleção, tudo se mistura à terra suja e à água da chuva. Ele precisa estar no mesmo nível deles. Ele precisa descer ao inferno onde eles foram colocados para poder tirá-los de lá. A mão de Lucas, firme, jovem e forte, avança e segura a mão trêmula e calejada do pai, que ainda tentava alcançar a esponja no chão. Não, pai, Lucas diz. A voz dele falha, embargada por uma emoção que não cabe em palavras. O Senhor nunca mais vai limpar nada. Nunca mais. Seu Antônio paralisa. Aquele toque não é o toque agressivo de Roberto. Não é o toque impaciente de Cláudia. É um toque que ele não sentia há 2 décadas. Um toque que carrega calor, respeito e uma saudade infinita. O velho levanta os olhos, a visão turva pela catarata e pelas lágrimas. Ele vê o rosto do homem à sua frente. Um rosto maduro, com marcas do tempo, barba feita, traços duros de quem venceu o mundo. Ele não reconhece imediatamente o rosto do bilionário. A mente dele está confusa pela dor. Mas então, acontece o milagre. O milagre que a ciência não explica, mas que todo filho conhece. Dona Maria, que estava com o rosto escondido no peito do marido, levanta a cabeça. Ela não precisa ver as roupas. Ela não precisa ver o dinheiro. Ela olha diretamente nos olhos de Lucas. Eles dizem que o cordão umbilical é cortado no nascimento, mas isso é uma mentira. Existe um fio invisível, feito de espírito e memória, que nunca se rompe. E naquele momento, sob a chuva torrencial, aquele fio vibra. As mãos dela, deformadas pela artrite, mãos que doem só de fechar, estendem-se em direção ao rosto dele. Elas tremem violentamente. Lucas inclina o rosto, permitindo o toque. A palma áspera da mãe toca a bochecha molhada do filho. É o contraste absoluto. A pele macia dele contra a pele castigada dela. O presente de sucesso contra o passado de sofrimento. Mas o calor é o mesmo. Lucas. Ela sussurra. É apenas um sopro. Um som que poderia ter sido levado pelo vento. Mas Lucas ouve. E ao ouvir seu nome na voz dela, a armadura do bilionário se desfaz. Ele não é mais o magnata da tecnologia. Ele não é o investidor temido. Ele é apenas o menino que partiu com uma mochila nas costas e o coração cheio de sonhos. Sou eu, mãe. Ele responde, e as lágrimas dele se misturam à chuva no rosto dela. Sou eu. Eu voltei. Dona Maria solta um grito. Não é um grito de dor. É o som de uma alma que estava presa sendo libertada. Ela se joga nos braços dele. Lucas a envolve, apertando-a contra o peito com tanta força que parece querer fundi-la ao seu próprio corpo, protegendo-a de todo o mal que o mundo ousou lhe causar. Seu Antônio, ainda atordoado, toca o ombro do filho, como se precisasse confirmar que ele é real, que não é um delírio da febre ou da morte. Você voltou, o pai murmura, e um sorriso desdentado e doloroso se abre em seu rosto. Você voltou pra gente.
Lucas abre o guarda-chuva sobre eles, criando uma pequena cúpula de proteção no meio do caos. O som da chuva batendo no tecido preto cria um santuário acústico. Ali, naquele metro quadrado de lama, a família está reunida. O elo quebrado foi soldado com ouro. Eu demorei demais, Lucas diz, beijando a testa suja da mãe, beijando as mãos calejadas do pai. Me perdoem, eu não sabia, eu juro que não sabia. Você está aqui agora, a mãe diz, e pela primeira vez em anos, a voz dela tem força. Deus trouxe você de volta. Mas o momento de ternura é interrompido por um som vindo da casa. Lá dentro, através da janela da sala, uma luz se acende. A silhueta de Roberto aparece atrás da cortina. Ele deve ter ouvido o motor do carro, ou talvez o grito da mãe. A porta da frente se abre com violência. Que barulheira é essa aí fora? A voz de Roberto ecoa, arrastada pela embriaguez. Eu disse que não queria choro. Se eu tiver que sair aí... Roberto para. Ele aperta os olhos contra a chuva. Ele vê a limusine preta, longa, imponente, estacionada como uma nave espacial no meio do terreiro de terra. Ele vê um motorista de uniforme. E ele vê um homem de terno, ajoelhado na lama, abraçando os empregados. A confusão no rosto de Roberto é visível. A mente dele, limitada pela maldade e pela bebida, não consegue processar a imagem. Quem é aquele homem? Por que há um carro de luxo ali? Lucas sente a presença do irmão como se uma sombra fria tivesse caído sobre suas costas. A ternura em seu rosto desaparece instantaneamente. O choro cessa. Ele solta os pais com delicadeza, garantindo que fiquem sob o guarda-chuva que ele entrega na mão do motorista. Cuide deles, Lucas ordena ao motorista, sem desviar o olhar da varanda. Leve-os para o carro. Ligue o aquecedor. Dê a eles água mineral, as toalhas quentes, tudo. E o senhor? O motorista pergunta, preocupado com o olhar terrível que surgiu na face de Lucas. Lucas se levanta. O movimento é lento. Ele se ergue da lama como uma montanha que emerge do mar. O terno está arruinado, manchado de barro vermelho até os joelhos, as mangas encharcadas. Mas ele nunca pareceu tão poderoso. Ele limpa as mãos, não para tirar a sujeira dos pais, mas para prepará-las para o que vem a seguir. Ele se vira para casa. Lá em cima, na varanda seca e segura, Roberto e Cláudia, que agora aparece à porta, com o celular na mão, curiosa, olham para baixo. Eles ainda não reconhecem o homem. 20 anos mudam uma pessoa. Eles veem apenas poder. E o poder os assusta. Lucas dá um passo em direção à escada da varanda. A chuva parece bater mais forte em suas costas, empurrando-o para a frente. Cada passo dele é uma sentença. A cada metro que ele avança, a imagem do menino sonhador e fraco que eles expulsaram desaparece, substituída pela imagem do homem que veio cobrar a dívida moral. Ele não grita. Ele não corre. Ele apenas caminha. E nesse caminhar, há uma promessa de tempestade muito maior do que a que cai do céu. Você já sentiu isso? Aquele momento em que a bondade, cansada de ser pisada, se levanta e mostra que também sabe ser feroz. Dizem que não há ira maior do que a de um homem paciente, quando sua paciência se esgota. Lucas para ao pé da escada. A lama escorre de suas roupas. Ele levanta o rosto. Seus olhos encontram os de Roberto. E nesse olhar, Roberto finalmente entende. O sangue gela em suas veias. O copo de cerveja escorrega de sua mão e se espatifa no chão. Não é um estranho. Não é um investidor. É o irmão. Mas não é o irmão que eles expulsaram. É o irmão que voltou para reescrever o final dessa história. E a caneta que ele segura está cheia de tinta vermelha. A transformação está completa. O choro dos pais foi ouvido. A oração da mãe foi atendida. Mas agora é a hora do acerto de contas. O que acontece quando a ovelha volta como leão? O ar está elétrico. O confronto é inevitável. E o que Lucas vai dizer agora não vai apenas abalar as estruturas daquela casa,
vai abalar as estruturas da alma de quem assiste. O som da chuva no telhado de zinco da varanda é ensurdecedor, mas entre Lucas e seus irmãos, o silêncio é absoluto. É um vácuo. O tipo de silêncio que precede a queda de um império ou o estouro de uma represa. Lucas sobe o primeiro degrau. A madeira velha da escada geme sobre o peso de seus sapatos italianos cobertos de lama. Ele não limpa os pés. Ele traz a terra, a sujeira e a realidade do quintal para dentro do santuário de preguiça dos irmãos. Roberto recua um passo, pisando nos cacos de vidro da cerveja que deixou cair. O líquido amarelo se mistura com a poeira do chão, criando uma lama suja, bem diferente da terra honesta lá de fora. Cláudia, que segundos antes segurava o celular como uma arma para humilhar o pai, agora o deixa cair ao lado do corpo. A lente da câmera que buscava registrar a miséria, agora captura apenas o próprio medo refletido nos olhos dela. Eles o reconhecem, não pelo rosto, que amadureceu e ganhou as linhas duras de quem construiu impérios, mas pelo olhar. Aquele é o olhar do menino que eles chamaram de inútil, o olhar do sonhador que eles expulsaram. Mas não há mais sonhos ali, há apenas fatos. E o fato, parado diante deles, exala o cheiro de chuva, colônia cara e autoridade absoluta. Lucas, a voz de Cláudia sai trêmula, fina, quase infantil. É fascinante e ao mesmo tempo repugnante observar a rapidez com que a máscara da maldade cai para dar lugar à máscara da ganância. Você já viu isso acontecer? Já viu alguém que te desprezava mudar de postura no exato segundo em que percebe que você tem algo que eles querem? É um balé grotesco de interesse. Em questão de segundos, o choque no rosto de Roberto se transforma em um sorriso torto, oleoso. Ele abre os braços, ignorando a tensão no ar, ignorando o pai que tremia lá embaixo minutos antes. "Irmão!" Roberto exclama, a voz forçadamente jovial, tentando atropelar o passado. "Meu Deus, é você mesmo! Rapaz, olha só pra você, olha essa roupa! Cláudia, olha o carro dele! Eu sabia, no fundo, eu sempre disse, não disse? Eu sempre disse que o Lucas ia longe." A mentira é tão descarada que parece ferir os ouvidos. Lucas não se move. Ele permanece parado no topo da escada, bloqueando a entrada da casa, bloqueando a visão deles, bloqueando o mundo. Ele é uma muralha. Cláudia, percebendo a hesitação de Lucas, tenta apelar pelo sangue. Ela dá um passo à frente, com os braços estendidos para um abraço que nunca existiu em 20 anos. "Que saudade, meu irmãozinho. A gente estava falando de você agorinha mesmo, não é, Beto? A mamãe e o papai, a gente cuida deles com tanto amor, mas sabe como é, né? Velhice é difícil. Eles ficam confusos, tropeçam. A gente faz o que pode." Lucas levanta a mão. O gesto é sutil. Ele não precisa gritar. Ele apenas ergue a palma da mão direita, suja de barro vermelho, o mesmo barro que estava nos joelhos de seu pai. Aquele pare físico atinge os irmãos como um soco no estômago. Cláudia estanca no lugar. O sorriso de Roberto congela, morrendo nos lábios. "Não", diz Lucas. A palavra é curta, seca, cortante. Não há emoção nela. É uma constatação clínica. "Como assim, não?" Roberto tenta rir, nervoso, o suor frio começando a brotar em sua testa. "Somos família, Lucas. Entra, vamos beber alguma coisa, celebrar. Você deve estar cheio da grana, hein? Aquele carrão lá fora. O motorista está levando os velhos para dar uma volta? Deixa eles se divertirem um pouco, eles merecem. Vem, conta tudo. Onde você esteve?" Lucas dá um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Roberto. O irmão recua até encostar na parede descascada da casa. Lucas olha ao redor. Ele vê as garrafas vazias acumuladas no canto. Vê a televisão de tela grande ligada em um programa fútil lá dentro, contrastando com a mobília quebrada. Ele vê a caixa de correio sobre a mesa lateral, abarrotada de contas vencidas, e algo mais. Ele caminha até a mesa. Os irmãos o seguem com os olhos, paralisados como presas diante do predador. Lucas pega um envelope rasgado que estava sobre um maço de cigarros. É um envelope azul. A letra no remetente é dele, para Dona Maria e seu Antônio. O selo é antigo. Ele se vira lentamente.
O papel treme levemente em sua mão, não por medo, mas pela contenção de uma fúria vulcânica. Eu escrevi, Lucas diz, a voz baixa, vibrando no peito. Durante 5 anos, eu escrevi toda semana. Eu mandei dinheiro, eu mandei passagens, eu mandei fotos dos meus primeiros sucessos. Eu mandei meu endereço. Ele solta o envelope. O papel flutua até o chão sujo, pousando ao lado dos cacos de vidro. Eu achei que eles tinham me esquecido. Eu achei que eles não me queriam, porque nunca recebi uma resposta. Lucas levanta os olhos e agora eles queimam. Mas eles nunca receberam, não é? Vocês interceptaram tudo. O dinheiro virou cerveja. As cartas viraram lixo. E o amor vocês transformaram em escravidão. Lucas, espera. Você não entende. Cláudia começa a chorar, mas são lágrimas secas. Lágrimas de quem foi pega, não de quem se arrepende. A gente precisava. As coisas estavam difíceis. Difíceis. Lucas aponta para o quintal, onde a chuva lava o local onde o pai caiu. Difícil é ter 80 anos e carregar água, porque os filhos têm preguiça de consertar o encanamento. Difícil é ter as mãos deformadas pela artrite e ainda ter que cozinhar para 2 parasitas saudáveis. Não fala assim com a gente. Roberto tenta recuperar alguma dignidade, estufando o peito, mas é inútil. Ele é pequeno diante da estatura moral do irmão. Essa casa é nossa também. Nós ficamos. Nós cuidamos deles enquanto você fugia para ficar rico. Lucas ri. É um som curto, sem humor. Cuidaram? Ele se aproxima de Roberto, nariz com nariz. Eu vi como vocês cuidam. Eu estava lá fora. Eu vi o balde. Eu vi o tombo. E eu vi você, Cláudia, filmando. Cláudia esconde o celular atrás das costas, como uma criança pega fazendo travessura. Vocês não cuidaram, Lucas sentencia. Vocês se alimentaram deles. Vocês sugaram a vida, a aposentadoria, a alegria e a dignidade desses 2 velhos até sobrar apenas a casca. Mas acabou. Ele se vira e começa a caminhar em direção à escada. O pânico toma conta de Roberto. Ele percebe que a galinha dos ovos de ouro está indo embora e, pior, está levando os empregados. Aonde você vai? Roberto grita, desesperado. Você não pode levar eles. Eles precisam da gente. Quem vai dar os remédios? Quem vai cuidar da casa? Lucas para no topo da escada e olha para trás por cima do ombro. Ninguém precisa dar remédios se não houver veneno sendo servido todo dia, diz ele. E sobre a casa? Fiquem com ela. Os olhos de Roberto brilham por um segundo. A casa? Ele vai deixar a casa? É tudo que vocês merecem, continua Lucas, impiedoso. Fiquem com as paredes mofadas, fiquem com o telhado que goteja, fiquem com o silêncio, porque a partir de hoje, essa casa não tem mais pai, não tem mais mãe e não tem mais irmão. Você não pode fazer isso, Cláudia grita, correndo até a grade da varanda. Nós somos sua família, o sangue é o mesmo. Lucas desce o primeiro degrau. A chuva volta a molhar seu rosto, lavando a tensão. Ele se sente leve. O sangue nos fez parentes, Cláudia, ele diz sem olhar para trás. Mas foi a lealdade que me fez filho, e foi a crueldade que fez de vocês estranhos. Ele chega ao chão de terra. O motorista, percebendo o movimento, sai do carro e abre a porta traseira da limusine, protegendo a entrada com um guarda-chuva preto. Lá dentro, na luz quente e dourada do interior do veículo, Dona Maria e seu Antônio estão sentados. Eles seguram toalhas felpudas e brancas. O pai tem um copo de água cristalina nas mãos trêmulas. A mãe olha para Lucas através do vidro fumê. O olhar dela não é de triunfo, é de paz. É o olhar de quem sabia que a justiça tardaria, mas não falharia. Roberto e Cláudia descem correndo a escada, tropeçando, ignorando a chuva, movidos pelo desespero da perda financeira iminente. Lucas, pelo amor de Deus! Roberto tenta agarrar o braço do irmão. O motorista, um homem corpulento e sério, interpõe-se imediatamente, bloqueando o caminho de Roberto com o braço firme. Não é preciso violência. A barreira é intransponível. O senhor solicitou distância, senhor Lucas? Pergunta o motorista, voz grave. Sim, responde Lucas, ajeitando o paletó, limpando uma última mancha de lama invisível de sua alma. Mantenha os estranhos afastados. Estranhos? Cláudia soluça, a maquiagem escorrendo pelo rosto, transformando-a em uma caricatura de sua própria vaidade. Eu sou sua irmã.
Lucas para com a mão na maçaneta da porta do carro. Ele olha para os dois, encharcados, patéticos, pequenos no meio da lama que eles mesmos criaram. A herança de seu Antônio e Dona Maria não era dinheiro, Lucas diz, e suas palavras soam como um trovão baixo. A herança era a honra. A herança era a bênção. Vocês queriam o dinheiro e jogaram a bênção no lixo. Agora, vocês não têm nenhum, nem outro. Ele entra no carro. O mundo de luxo, couro e silêncio o envolve. O contraste é brutal. Fora, o barulho da chuva, os gritos histéricos dos irmãos, o cheiro de terra molhada e fracasso. Dentro, o cheiro de lavanda, o som suave do ar-condicionado e o calor humano de dois pais resgatados. Lucas senta-se de frente para eles. Ele pega as mãos do pai. As mãos estão limpas agora. O motorista as limpou. Vamos para casa, meu filho? Pergunta o pai, com a voz fraca, mas livre do medo. Vamos, pai. Lucas sorri. E é o primeiro sorriso verdadeiro em anos. Mas não para aquela casa. Vamos para a casa que o Senhor merece. A porta se fecha com um baque surdo e definitivo. É o som de um cofre se fechando. É o som de um livro terminando um capítulo triste para começar um glorioso. Do lado de fora, Roberto e Cláudia batem no vidro escuro. Eles gritam, pedem, imploram. Mas dentro do carro, eles são apenas fantasmas. Mímicas sem som. Sombras se debatendo no passado. O motor da limusine ronca suavemente. Uma besta poderosa despertando. As rodas giram na lama, encontrando tração onde antes só havia dificuldade. Lucas não olha para fora. Ele não precisa ver o retrovisor para saber o que deixou para trás. Ele sabe que deixou o vazio. A pior punição para a ganância não é a pobreza, é o esquecimento. Enquanto o carro começa a se mover, deslizando majestosamente para fora do terreiro, a imagem que fica para trás é desoladora e ao mesmo tempo perfeitamente justa. Dois irmãos, parados na chuva, vendo a luz vermelha da lanterna traseira se afastar, levando embora a única chance de redenção que tiveram. Eles estão sozinhos e pela primeira vez na vida terão que carregar o próprio peso. A justiça foi feita, não com gritos, não com vingança física, mas com a retirada da graça. E você? O que você sente agora, vendo esse carro se afastar e deixando a maldade para trás, afundada na lama? Há um alívio na sua alma, não há? A sensação de que o universo, por um breve momento, se alinhou perfeitamente. Mas a história não termina apenas com a fuga. A verdadeira vitória não é sair do inferno, é chegar ao céu. O que Lucas preparou para os pais não é apenas conforto, é uma coroação. O mundo lá fora se tornou um borrão cinzento e distante. Através do vidro fumê, a tempestade que castigava a terra parecia agora apenas uma pintura antiga, uma lembrança de um tempo que já não existia. O isolamento acústico da limusine não bloqueava apenas o ruído do motor ou o som da chuva. Ele bloqueava os anos de gritos, de ordens ríspidas e de humilhação. Dentro daquele santuário de couro e luz ambarina, o tempo parecia ter parado, suspenso em uma bolha de graça. Você consegue sentir esse silêncio? Não é o silêncio do vazio, nem o silêncio constrangedor de quando não há nada a dizer. É o silêncio da paz absoluta. Aquele tipo de quietude que você sente quando finalmente deita a cabeça no travesseiro depois de vencer uma guerra que ninguém sabia que você estava lutando. É o som de Deus respirando. Lucas observava seus pais. Seu Antônio, ainda segurando o copo de água cristalina como se fosse o Santo Graal, olhava para o líquido tremeluzente. Suas mãos, calejadas por décadas de inchada e recentemente deformadas pelo peso dos baldes que os próprios filhos o obrigavam a carregar, agora descansavam sobre o apoio de braço macio. A tremedeira, aos poucos, diminuía. Não era apenas o frio que o fazia tremer lá fora, era um medo de não ser o suficiente. Agora, aquecido, ele começava a entender que sua jornada de servo havia acabado. Ele era novamente o patriarca. Dona Maria, por sua vez, não olhava para o luxo ao redor. Ela não se importava com o frigobar, com as telas digitais ou com o teto que simulava um céu estrelado.
Os olhos dela, marejados e cansados, estavam fixos em Lucas. Ela olhava para as mãos do filho. Mãos fortes, limpas, adornadas por um relógio que valia mais do que a casa que deixaram para trás. Mas ela não via o ouro. Ela via o menino que partiu descalço. Lucas percebeu o olhar da mãe. Lentamente, ele estendeu suas mãos e cobriu as dela. Aqui, o símbolo final se completa. Lembra-se da poeira? A poeira da estrada que cobria os pés de Lucas quando foi expulso? A poeira que os irmãos o obrigaram a comer metaforicamente? Aquela poeira ficou lá atrás, misturada à lama onde a ganância de Roberto e Cláudia agora se afoga. Aqui dentro, não há poeira. Há apenas o toque. A pele macia de quem venceu a vida, segurando a pele áspera de quem construiu a vida. Eu sabia que você voltaria, sussurrou Dona Maria, a voz rouca, mas firme como uma rocha antiga. Eles diziam que você tinha esquecido, mas o coração de mãe é um fio que não arrebenta, meu filho. Eu sentia você. Lucas apertou as mãos dela, sentindo cada calo, cada cicatriz. Eram mapas de dor que ele pretendia suavizar com bálsamos de dignidade pelo resto dos dias dela. Eu nunca esqueci, mãe. A voz de Lucas embargou, perdendo a postura de bilionário intocável e revelando a criança ferida que buscava a aprovação. Eu só precisava construir um castelo grande o suficiente para que ninguém nunca mais ousasse olhar para vocês de cima para baixo. O carro deslizava pela estrada asfaltada, deixando a estrada de terra para trás. A chuva começou a cessar, dando lugar aos primeiros raios de um sol tímido que rompia as nuvens pesadas. A luz dourada invadiu o carro, iluminando os rostos dos três. Era como se o próprio céu estivesse assinando o veredito de absolvição. Você já parou para pensar em quantas vezes a vida nos faz acreditar que o fim é a humilhação? Quantas vezes olhamos para pessoas boas sofrendo e pensamos: onde está a justiça? A cena que vemos agora é a resposta. A justiça não é um evento instantâneo, é uma construção paciente. O sofrimento de seu Antônio e Dona Maria não foi em vão. Foi o forno que forjou o caráter de Lucas. A crueldade dos irmãos não foi vitoriosa. Foi o combustível que fez Lucas correr mais rápido em direção ao sucesso. Seu Antônio tomou um gole da água. Ele suspirou, e naquele suspiro, 20 anos de cansaço evaporaram. Ele olhou para o filho e sorriu, um sorriso sem dentes perfeitos, mas cheio de uma riqueza que o dinheiro não compra. "Para onde vamos, meu filho?" perguntou o velho. Lucas olhou para a estrada à frente, infinita e brilhante. "Vamos para um lugar onde o senhor só vai usar as mãos para abençoar, pai, e onde a senhora, mãe, só vai se levantar se quiser ver o pôr do sol." A limusine fez uma curva suave, desaparecendo no horizonte, tornando-se um ponto de luz. Não vemos a mansão para onde eles vão. Não precisamos ver. A verdadeira casa não é feita de tijolos. É feita desse sentimento que transborda da tela agora. A redenção.